Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Fraterna, bem-vindos ao pessoal do Instagram que está nos acompanhando pela internet, bem-vindos a mais um trabalho. Antes de dar prosseguimento, nós vamos fazer a prece. Vou convidar a todos para fazer a prece de abertura. Vamos pedir que vocês fiquem em uma posição bem relaxada. Vamos fechando os nossos olhos, vamos nos ligando ao plano maior, a quem somos agradecidos pelos amigos espirituais, que desde as primeiras horas desse dia, vem preparando esse ambiente, para que possa nos receber para mais uma noite de aprendizado, dessa doutrina esclarecedora e confortadora. Vamos nos ligando a Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos profundamente por todas as lições deixadas no seu Evangelho de luz. Subindo as esferas maiores, vamos agradecendo ao nosso Pai Criador, Senhor de todas as horas, a quem somos agradecidos por tudo que somos e por tudo que temos. E assim, nesse sentimento de gratidão, de joelhos em espírito, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos pedindo permissão à espiritualidade, que possamos então começar os trabalhos dessa noite. Boa noite a todos, então, mais uma vez. Tem alguém que está vindo à nossa casa pela primeira vez? Levante a mão, por gentileza. Seja bem-vindo à nossa casa. Qualquer dúvida que você tenha, é só nos procurar no final e a gente pode estar explicando tudo para você direitinho, tá bem? Eu vou dar alguns avisos. Lembrando, então, que os nossos trabalhos funcionam, então, às segundas-feiras, à tarde, a partir das 13h40. Então nós temos entrevista. Para quem quiser passar por entrevista, a gente pede para chegar às 13h40 para retirar a senha de atendimento. Nós temos o passe de harmonização, tratamento espiritual, e nós temos a palestra das 14h30 às 15h30. À noite, às segundas-feiras, nós temos o curso da doutrina das 20 às 21h30. Então, aqueles que desejarem fazer o curso, que não estão fazendo, ainda dá tempo. É só solicitar a ficha de inscrição à noite. Você pode pedir, só chegar aqui à noite, você pode procurar pela diretora de ensino, a Simone, e ela vai estar orientando vocês, tá bem? Então, aqueles que quiserem, ainda dá tempo de ingressar no curso. Nós temos também trabalho às terças-feiras, das 20 às 21 horas, com passo de harmonização, tratamento espiritual e palestra. Às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, com passo de harmonização e entrevista. Aqueles que querem passar a entrevista também pede para chegar pelo menos uns 20 minutos antes das 8 horas, para retirar a senha de atendimento, né? Tem o passe de harmonização e a palestra, sendo que às quartas-feiras a nossa palestra também é transmitida pelo Instagram. Às quartas-feiras também funciona a evangelização infantil a partir dos 5 anos. Então, alguma mamãe e papai que queira vir para a palestra, quiser trazer o seu filho, pode trazer o seu filho, deixa ele lá embaixo com uma equipe especializada para isso, e vocês podem subir para a palestra. Nós temos também a mocidade, que a partir dos 12 anos de idade.
Então, tudo na quarta-feira, tá bem? Na quarta-feira também nós temos o Evangelho no Lar remoto, né, online. Então, aqueles que desejarem, é a partir das 21h30 às 22 horas, pelo Google Meet. Então, quem quiser participar do Evangelho no Lar é uma ótima oportunidade. Se você ainda não sabe, não conhece como faz, entra lá no Google Meet, é só solicitar o link pelo WhatsApp da Fraterna, 36448610, e a gente vai passar o link para vocês para entrar no Google Meet, ok? E domingo, das 9 às 10, nós temos nosso Evangelho Dominical com passe coletivo. Lembrando também que às sextas-feiras nós temos o ensaio do Coral da Fraterna a partir das 19h30. Então, se você quiser participar do coral, não precisa preencher ficha nenhuma, é só chegar aqui às 19h30, será muito bem-vindo. Lembrando que a entrega das cestas básicas é sempre todo último sábado do mês. Então a gente pede sempre a colaboração de todos, com alimento não perecível, né? Pode estar trazendo aqui nos dias de trabalho, que a gente com certeza vai estar recebendo. Bom, nós temos também o nosso bazar, que funciona lá embaixo, como todos já sabem. Nós temos roupas, calçados, brinquedos, tem muita coisa bacana lá. Então, no final da palestra, se quiser dar uma descidinha lá para prestigiar nosso bazar, ficaremos gratos. Tem a nossa livraria também aqui embaixo, com livros bem interessantes. Então funciona sempre às segundas à tarde e à noite, terças e quartas à noite, tá bem, gente? E lembrando que a gente está sempre precisando de voluntários para trabalhar no bazar, na secretaria, na livraria, na divulgação, enfim, tem bastante departamento aqui da casa, a gente está sempre precisando de trabalho voluntário, tá bem? Então, se vocês estiverem interessados, só chamar a Edi pelo WhatsApp, pelo 36448610, e ela vai estar orientando vocês. E quase terminando, nós temos então nossa campanha do agasalho. Mas o que nós podemos doar na campanha do agasalho? Toucas, moletons, meias, camisetas, mantas, agasalhos, calçados, né? Tênis, chinelos, etc. e cachecóis, tá bom? Então, se você puder colaborar com a nossa campanha do agasalho, só traz esses agasalhos para cá, só identifica na sacola, campanha do agasalho, para a gente já destinar para o lugar certo, tá bem? Então, aqueles que quiserem se voluntariar também para essa campanha, basta contatar a gente no WhatsApp 36448610. Eu estou repetindo o número, que é para vocês não se esquecerem de se lembrar para o resto da vida de vocês esse número, ok? Bom, gente, eu vou passar para o palestrante de hoje, que é o nosso querido Gabilan, mas antes eu vou só apresentar ele. Ele tem só um pequeno currículo, né? Francisco Aranda Gabilan, advogado militante, palestrante, professor, articulista e escritor, conselheiro da AGE São Paulo, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, autor dos livros Entre o Pecado e a Evolução, Macho, Fêmea, etc., curso para expositor na Sociedade Espírita, coautor. É possível prever o futuro? A doutrina espírita responde. Distúrbios da sexualidade, direito e espiritismo, também coautor. 7 pecados capitais, à luz da doutrina, sopros do além, poesias psicografadas. Ufa, cheguei no final. Então, a gente chama então nosso querido Gabilan, que é sempre um prazer tê-los aqui na nossa casa. Por favor, Gabilan. Irmãs, irmãos, companheiros e amigos, boa noite. A temática de hoje, estritamente doutrinária, é consequências do passado. Todo mundo aqui está vivo, né? Tem ninguém em aparição tangível aí, né? Então, eu quero perguntar se tem alguém que não tem passado. Passado de ontem, passado da semana passada, passado do mês passado, do ano passado, da juventude, da infância.
todos nós temos fatos bons e fatos não muito agradáveis. Espero que não sejam ruins para todos, mas todos os fatos são aprendizado de alguma maneira, não é isso? Se nós que somos viventes, não vou falar a palavra encarnados ainda, porque nós vamos tratar disso um pouquinho mais à frente. Todos nós que somos viventes temos um passado na atual existência. Imagine então se nós, espíritos, que somos o ser fundamental, nós estamos na humanidade, na hominidade, nós estamos na vida física, mas nós somos espíritos. E mais ainda, nós somos espíritos imortais. Parece falar uma coisa dessa, falar, mas é verdade, é isso mesmo? Nós vamos ver juntos aí. Muitas vezes, e inclusive numa palestra aqui que eu assisti da nossa querida Rosa, ela disse exatamente isso também. Sabem que na genealogia quer dizer o caminho, da idade da criatura espiritual que somos nós. Diz a espiritualidade que na genealogia do espírito, nós somos de antes. Nós temos a bagatela de 15 milhões de séculos. Ela fez assim, porque ela disse exatamente isso. Só que eu reforço. Sabe quanto é que dá isso? 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução. Desde que a gente começou a se ensaiar entre vírus e bactérias aqui no nosso planetinha, de lá para cá a gente teve. Se quiserem fazer essa conta, eu nunca fiz. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Não se esqueçam que vivências mais antigas, a gente pode isso ir olhar nas enciclopédias, aí, nos livros. A média de idade era 30, 35 anos. Depois ela foi para 40, foi para 50, 60. Graças a Deus a coisa está bem avançada. Nós vamos chegar já... Está cheio de gente já com 100 anos, né? Está cheio de gente. E nós vamos chegar lá também. Então, imagine uma criatura que na vivência, nesta existência, tem um passado para rememorar, para falar e às vezes até para se condoer de si próprio. Imagina nós, uma criatura com 1 bilhão e 500 milhões de anos, com um número enorme, já repeti, não sei fazer essa conta, nunca fiz, não tenho curiosidade de saber, mas dá milhares e milhares e milhares de encarnações, de vidas sucessivas, porque isso está dentro da bondade do Criador. Se nós somos criaturas, é fácil, pode até não ter nenhum tipo de crença, mas sabendo que a gente é criatura, já pressupõe a existência de que nós somos efeito de um Criador. E o Criador, ao nos colocar na vivência, lá simples, fisiologicamente, de compleição física, e ignorante de saber, portanto, sem nenhum conhecimento, está em instante zero da criação, não tem que ter conhecimento nenhum de nenhuma espécie. Ele, obviamente, coloca essa criatura para evoluir para todo sempre. Caso contrário, não seria efeito da bondade do Criador, se fosse para parar em determinado instante. Mas alguém vai dizer, mas a gente não morre aí com 50, 60, 70, 100 anos, 110 anos? Morre o corpo físico numa determinada existência. Nós, espíritos, sobrevivemos. Nós somos de antes, nós somos durante e nós somos depois. O que é depois? Depois é evoluindo para todo sempre. O que quer dizer todo sempre? Até a perfeição. Eu sei que isso, as pessoas ficam muito curiosas, mas até perfeição, a gente, cheio de defeitos, cheio de problemas, tudo, a gente até a perfeição, porque está dentro da bondade do Criador, que quem não tem nenhum tipo de conhecimento vai angariando experiências, vai interiorizando essas experiências todas, é para evoluir. E essa evolução não cessa, porquanto o que morre é o corpo físico. Quando a gente fala, agora sim, a palavra desencarnar, nós, espíritos, que não somos matéria, a gente deixa a matéria
no mundo em que a gente vive, no planeta que a gente vive. Aqui, nós vamos falar do nosso planeta aqui. A gente vive aqui no nosso planeta. E, para poder fazer essa sucessividade de vidas, no passado, as nossas religiões institucionais, não é criticando, nem falando mal nenhum. Porque senão nós estaríamos falando mal de nós mesmos. Participamos das religiões institucionais, muitos de nós até hoje participam. Ou os nossos parentes imediatos, nossos pais, filhos, tios, essa coisa. As nossas religiões acabaram entendendo que o Criador cria a criatura que somos nós, corpo e alma. Alma, para o Espiritismo, é o espírito encarnado. Portanto, alma e espírito são uma e a mesma coisa. Só a única diferença é que falamos de espírito quando está desencarnado, mas falamos de alma quando o espírito está encarnado. E as religiões nos disseram, nos ensinaram, e até hoje sustentam, que o Criador cria espírito e alma ao mesmo tempo. Eu quero dizer que não é mais crível uma coisa dessa, porque isso não estaria de acordo com a bondade do Criador. Porque se todos nós fôssemos criados corpo e alma ao mesmo tempo, todos nós seríamos clones do Criador. Todo mundo igual, no mesmo estado, com as mesmas características, os mesmos caracteres. Pode até não ter característica fisiológica, em razão da hereditariedade, mas os caracteres fundamentais e espirituais seriam iguais. E a pergunta é inafastável. Tem alguém igual aqui? Não pode ter. Pode ter gente parecida, inclusive. Pode ter gente até gêmeo univitelino, que a gente fica em dúvida de saber quem é o João, quem é o José, mas cada um é uma individualidade. E essa individualidade, ela vem se construindo ao longo do tempo. Cada um de nós já está num estágio diferenciado de pensamento, de atitudes, de caracteres, de desejos. É isso. E de maneira de compreender as coisas. E isso está de acordo com a bondade do Criador, porque cada um de nós veio ao largo desse tempo evoluindo, quer dizer que cada um de nós aproveitou cada encarnação de uma maneira diferenciada. Isso vem de acordo com o nosso tema. Imagina se nós, que temos um passado de uma semana, de um mês, de um ano, de 20, 30 anos, aí um passado, imagine que passado nós temos a influenciar com 1 bilhão e 500 milhões de anos. Não vamos falar lá de trás, não, porque lá atrás ainda, essa evolução, a gente era sujeito passivo da lei, portanto, a evolução era compulsória, era obrigatória, cada um de nós não precisava nem decidir. Agora, quando a gente vai se acercando da humanidade, da hominidade, passando pelos diversos reinos de evolução, apreendendo, que é mais do que aprender, apreendendo é interiorizando os conhecimentos. E a gente vai passando já para os limites da humanidade e da hominidade, a gente vai deixar já os atos reflexos, os instintos, deixar, que eu quero dizer, é interiorizar isso, e passar para o pensamento contínuo, que vai depois ser uma conquista, o livre-arbítrio. Cada um de nós está isso de uma determinada maneira. E esse passado, ele, sem dúvida nenhuma, que ele influencia. E eu estava dizendo, para poder fazer essa sucessividade de vidas, é preciso nascer de novo. E a palavra é reencarnar. Queiram ou não queiram, gostem ou não gostem. A gente sabe que a gente fala aí fora em reencarnar, parece que dá urticária nas pessoas, né? Vai de reto Satanás, Salamanga mangalô 3 vezes. Nossa, as pessoas ficam desesperadas. Até abri um parênteses. Eu faço mais ou menos como o Paulo. Eu não quero ser o Paulo, mas imito naquilo que é possível. O nosso querido Paulo, o São Paulo, que o pessoal diz. Muito bem. O que ele dizia? Ele dizia que era preciso experimentar de absolutamente tudo, ver tudo, ler tudo, saber tudo e aproveitar só o que lhe interessa. Pois eu faço isso também de uma maneira hominal do macho, do homem. Sabe por que eu falei macho? Porque não existe esse negócio de homem e mulher. Não existe masculino e feminino. Na natureza são macho e fêmea. Como já isso consta até das escrituras antigas. Então, como homem, só para ficar mais fácil, eu também uso desse sistema aí. Eu sou dono
controle remoto da televisão. Então, fico passando lá um pouquinho de futebol, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e aí passei, e agora é verdadeiro o fato, passei por uma pregação de uma pessoa lá, não interessa quem é e nem que canal é, mas peguei exatamente, por isso que eu parei, peguei exatamente o que ele disse, encarnação? Que negócio de encarnação é esse? Isso aí é invencionice dos espíritas. Negócio de encarnação, vê lá, se eu vou querer, se Deus vai permitir que eu venha viver de novo, tenho que pagar BNH de novo, casar com aquele traste. Ele que falou isso. Traste não é nem homem nem mulher, na verdade, é o parceiro e a parceira. Imagina, quem vai levar as crianças na escola, quem vai querer pagar. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ele fala uma coisa dessa e muitas pessoas vão ficar indignadas. Quer dizer que eu, na verdade, não valho muito grande coisa não, porque eu não tenho nem passado, já estou vivendo um presente aqui, sei lá se no futuro vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, o futuro é a morte, na verdade, a pessoa pensa, né? E aí eu fiquei com uma vontade, gente, de que a televisão fosse holística. Sabe o que quer dizer isso? Que ela fosse virtual e que eu pudesse entrar na televisão e falar com ele. Eu não ia brigar com ele não, porque nós, pelo menos a gente tenta ser espiriteiro, pelo menos, nem espírita, não brigar. É porque atrás de mim tinha um livro chamado Física da Alma, de um físico quântico, e que lá está escrito, na verdade, nesse livro, que o novo paradigma da ciência, gente, da ciência, da física quântica, o novo paradigma se chama reencarnação. E não pensem que o Amit Goswami, que está vivo, ele é o maior físico quântico vivo, não pensem que ele é espírita, não. Não pensem que ele é, na verdade, orientalista, que também admite a reencarnação. Nada, ele diz logo de início, não sou religioso, sou físico quântico, professor de filosofia quântica, inclusive. Então, mas ele diz, em nome da razão e do bom senso, não é possível as criaturas serem diferenciadas entre si, e não é possível um progresso constante, irreversível, porque, gente, o progresso não para, ele existe, independentemente da nossa vontade, inclusive. Ele diz, o progresso irreversível, ele chama isso daí de continuum. Esqueçam, viu? Isso é deitação de falação de físico. Continuum quer dizer o progresso contínuo e irreversível, que a gente não pode paralisar. Ele diz, não seria possível se não tivesse vidas sucessivas. E vidas sucessivas, diz ele, algumas religiões, algumas seitas ou filosofias chamam de reencarnação. E eu só. Então, a meninada que diz, isso aí é ele, aquele pregador disse que era invencionista do nosso espírito, acho que ele não abriu nunca. Não deve, se abriu, não leu direito os evangelhos e os antigos testamentos, onde tem reencarnação à vontade para as criaturas. Só basta ler com olhos de ver, efetivamente, né? É uma pena que as religiões, elas, de uma maneira geral, deveriam, elas ficam indignadas com determinadas circunstâncias, determinados fatos da vida que são incompreensíveis. E, ao invés de ser enfrentado com lógica, dizer, a todo efeito tem uma causa, nós vamos falar sobre esse assunto, ao invés disso, eles dizem o seguinte, olha, isso aí, na verdade, chegaram ao máximo de dizer que é castigo de Deus, a gente está padecendo de algum mal. Isso consola dizer que é castigo de Deus? Em primeiro lugar, é colocar em Deus essa arbitrariedade de castigar a sua criatura. Se Deus é soberanamente bom e justo, vai castigar a sua criatura, imagina. Então, ficou nisso daí, mais ou menos. E algumas indagações da vida, elas não conseguiram não ter resposta. Até mesmo a ciência, quando tem um fato ruinoso, orgânico, a ciência cuida do organismo físico, tá bem? Quando tem uma doença qualquer no físico de uma criatura e a ciência não encontra a causa, faz lá todos os exames, hoje em dia os exames de imagem que estão muito sofisticados, inclusive, e não encontra a causa, eles chamam então de um mal essencial. Porque ela não tem como categorizar, ela diz, você padece de um mal essencial, e faz tentativas através de remédio, de tratamentos, etc. E a ciência está absolutamente certa, sabe, gente? Sabe por quê?
Aqui não tem ninguém do tempo do latim, não, né? Só eu que sou de 2 séculos atrás, é que sou do tempo do latim. Sabe por quê? A palavra essencial, gente, vem de um verbo latino que é sum, est, sumus, fui, essen. Essen quer dizer, esse verbo, sabe qual é? É o verbo ser. Então, uma doença essencial significa que ela é do ser. Ué, mas que ser é esse se ele não encontrou nada no organismo da gente? Então é o ser fundamental, ou seja, o ser essencial, o ser original, que nós chamamos de espírito. Não tem que criticar a ciência, não. Falar, você podia saber que era do espírito. Deixa a ciência cuidar do assunto dela. Quando a ciência ela se organizar de tal sorte que ela vai tratar do corpo e da alma, aí a coisa vai ser uma maravilha extraordinária. Tem já uns segmentos da ciência, da medicina sobretudo, que já cuida disso aí. Eu não vou falar só de psicólogo, não vou falar só de psicanalista, não vou falar só de psiquiatra, não, que tem um bom contexto já de dizer que há algo mais. A própria medicina normal hoje em dia já está sugerindo orações nos hospitais. E isso só para a gente trazer. Oração, o que é? Um grande pensamento que emite fluidos, que emite matéria que envolve a outra criatura e leva benefícios para outra criatura. É matéria, gente. Matéria a gente transmite para outra criatura. É isso que é o pensamento. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, não. Vamos lá verificar algumas coisas que a ciência e as religiões não puderam enfrentar. Não quiseram, na verdade se mantiveram renitentes a isso. A ciência não é renitente, ela não tem obrigação de ficar escarafunchando a alma de ninguém, e sim o corpo físico. Olha, eu anotei algumas coisinhas aqui. Por que criaturas aparentemente normais, eu digo aparente, quer dizer, ela vive uma vida absolutamente normal, de repente se suicida? E as pessoas dizem, porque ela teve um dissabor econômico, porque ela teve um dissabor sentimental, e as coisas não deram certo. Tá bom, mas precisa se levar ao suicídio? Mas se levam, muitas criaturas. E fica meio sem explicação. Por que ocorrem mortes prematuras? Nossa, terrível, não? Nasce uma criança, cria 7, 8, 9, 10 anos, de repente, 15 anos, sofre um acidente e morre. As pessoas ficam indignadas e dizem o seguinte: Deus não é justo. Como é que ela permite que alguém está com 90, 100 anos de idade, outras pessoas estão felizes, outros infelizes, e de repente uma criatura dessa, do nada, olha a expressão que as pessoas dizem, do nada ficou doente e desencarnou, e morreu. Vou falar a palavra morreu porque nós estamos cuidando de pessoas que não querem enfrentar o problema da maneira como nós enfrentamos, tá bem? Não querem ou não sabem enfrentar. E do nada. E aí eu queria fazer uma pergunta, minha irmãzinha que está de azulzinho. O que é o nada, meu bem? O nada é o nada. Olha lá, viu só, ela falou? É isso aí. Tem gente que diz o seguinte: o nada é a presença de coisa nenhuma, ou é a ausência de coisa alguma. Tudo conversa mole, não é verdade? Expressões que não querem dizer nada. O nada não existe. Aí alguém fala: epa, por quê? Aí eu digo, filosoficamente agora, se o nada existisse, ele não seria nada, ele seria algo. Viu só? Coisinha simples, não precisa estar em nenhuma faculdade de filosofia para entender uma coisa dessa. Então, essa do nada não vale. Nós vamos ver, já. Vamos continuar só com algumas coisas aqui. Por que nós temos filhos problema? Desde pequenininho, um problema terrível. Tem uns 4, 5 filhos, vai? Só para dar um exemplo, né? E de repente estrambelha totalmente, mas integralmente. Aí é TDAH, é mais não sei o quê, tá? Mas não tem uma explicação real e efetiva. Ele é, na verdade, um diabrete. Olha que palavrão que é isso aí, não? Meu Deus do céu. Ele se irrita e faz um mal desgramado para todo mundo. Por que nós não somos compreendidos pelas outras criaturas? A gente é a eterna vítima, né? Por que será que a gente não é compreendido? Vamos lá ver. E
Por que nós nascemos com deformidades corporais, fisiológicas, distrofias, mutilações, surdez, mudez, paraplegia, leucemia, fogo selvagem? A gente nasce. E aí, qual é a explicação? É castigo, as religiões diziam antes. E a ciência diz, não sabemos exatamente de onde que surgiu isso. Quem sabe é um problema hereditário. Aí vai, olha, pai e mãe, nenhum deles teve nada disso. Nem avô, nem trisavô, ninguém teve. E aí a coisa fica complicada mesmo, né? E quando a gente nasce com dificuldades mentais, quais são elas? Epilepsia, autismo, loucura, idiotia. Percebem quanto é grave isso? Depressões, aflições, agruras, provações e algo terrível, que a casa espírita nada de braçada para tentar resolver: as obsessões. Obsessões leves, médias, graves, que chegam até aos limites do vampirismo, que acaba com a saúde da criatura e não tem nada, não está doente de nada, está doente da alma. Então, essas perguntas todas, gente, a gente diz, nem as religiões e nem a ciência conseguiram resolver isso aí. Nós vamos ter que partir para um raciocínio para a gente elucidar, porque o Espiritismo, graças a Deus, nos faz pensar, nos faz elocubrar, nos faz debater, mas também tem a solução. Nos diz o que é, o que está ocorrendo, porque senão a gente iria embora como era no passado. Por que está acontecendo isso? Não é mistério. Alguns diziam até mistério da Santíssima Trindade. Eu não vou falar porque dá a impressão que eu estou falando mal, tá bem? Mas era assim que falava. Mas então, nós vamos ter que analisar dois aspectos. Um deles são as reencarnações, que a gente só deu um de levinho. E outro é a lei de causa e efeito. Nós vamos direto. Vamos no assunto primeiro, reencarnação. Nós dissemos aqui que só a existência de vidas sucessivas dá efetivamente o conceito de por que nós estamos em determinado patamar de evolução e outras criaturas estão em outros, maiores, iguais ou menores a esse aqui. E isso aí é, sem dúvida nenhuma, a maneira de quebrar os chamados mistérios, porque algumas dessas coisas estão em outras vidas. E outras vidas significa que nós passamos por processo reencarnatório. Nós já tivemos outras vidas. Quanta química, toda a filosofia e todos os estudos clínicos, tal. Ela fez uma enquete na Praça da Sé, em São Paulo, e fez uma pergunta: qual é a sua religião? Se a pessoa dissesse que era espírita, ele dizia: muito obrigado, não vou fazer a pergunta. Por quê? A pergunta é: qual é a sua religião? A pessoa diz: eu sou budista. Ele diz: você acredita em reencarnação? E aí a enquete chegou à conclusão de que 82%, que não é igual às daqui não, que consulta 1.500 pessoas para saber resultado de política, né? Era dezenas, quase milhares, dezenas de milhares de criaturas. Imagina, na Praça da Sé passa gente o tempo todo, né? De todo tipo, de todas as cores, todas as crenças, todas as idades. E ele perguntava se acredita em reencarnação. 82% disseram que acreditavam. Só para ter uma ideia, como esse conceito de reencarnação é inato na criatura. Porque ela pensa: se eu já estou, eu devo ter alguma coisa a mais além disso. Eu sou espírito, então eu sou de outro tempo, não é possível. O espírito não pode ter sido criado junto comigo no mesmo instante, porque o meu irmão não é igual, a minha mãe não é igual, meu pai não é igual, são parecidos apenas, né? E nós fizemos uma crítica a essa enquete. As pessoas disseram que acreditavam na reencarnação, e a reencarnação não foi feita para acreditar. Isso nós estamos falando aqui entre nós, espíritas. Ele, repórter, não falou nada disso, só registrou. A reencarnação não foi feita para se acreditar. Tudo aquilo que a gente acredita, quando a gente descobre qualquer coisa que não é
correspondente àquilo que a gente acreditava, dá uma decepção terrível, não é verdade? Eu acredito em pessoas que ganham 20 vezes na loteria. Você pode acreditar, quando você descobrir que não tem ninguém que ganha 20 vezes naquele tipo de loteria, e aí fala, então esse negócio não existe, na verdade. Então, ela não é para se acreditar, é para se saber, é para se ter ciência, ter conhecimento, ter aceitação diante da lógica do raciocínio. Quando eu falo em lógica, gente, não precisa ir para a faculdade para isso, não. É bom senso só, de saber, eu sou de antes. O Criador me criou uma criatura para evoluir. E se é para evoluir, não é evoluir daqui para frente, é evoluir de lá para trás para todo sempre, para toda a vida. Então, agora eu volto a citar, se as pessoas acham que isso é uma conversa teórica, não é? Cito de novo lá o físico quântico que diz, e assim a ciência toda hoje em dia está admitindo a reencarnação. E lá nos livros sagrados, chamados livros sagrados, nos Antigos Testamentos, e sobretudo no Novo Testamento de Jesus, está cheio de casos, na verdade, de pessoas que perguntaram para o Cristo, quando é que diz que João haveria de vir? Ele diz, pois ele já veio. Aliás, o Elias, quando é que Elias haveria de vir? Eu falei, ele já veio. E aí eles falaram, agora estamos sabendo que ele estava falando de João, o Batista. Entenderam? Só para dar um exemplo. Lá no Evangelho está cheio de exemplo desse. Falamos da reencarnação, agora vamos falar da lei de causa e efeito. Já a gente vai partir para os casos em si. Tá bem? Sair da teoria e partir para os casos em si. Na lei de causa e efeito, é um princípio geral, científico, filosófico e, portanto, espírita. Porque o espiritismo é filosofia, ciência e moral ou religião. Eu falo moral porque são princípios básicos de uma religião. Tem que ser princípio ético e moral. Se não for, não é religião. Aí é seita, é crendice, qualquer coisa desse tipo aí. Mas não estou falando só espiritismo, não. Todas as religiões que levam essa denominação, essa designação, elas são efetivamente cuidadoras da moral e da ética do desenvolvimento da criatura. Ou seja, para colocá-la dentro dos trilhos. Por causa de quê? Não é legal você ficar na minha, como diz a rapaziada, eu dou lá um golpezinho, eu falsifico um precatório, uma coisa desse tipo aí, não é legal? Pode ser legal como imediato, mas para todo sempre você não esqueça que você tem outras vidas. Não esqueça que existe a lei humana que repreende e a lei natural que te dá as consequências, porque nós temos livre-arbítrio, gente. Livre-arbítrio não é um presente do Criador, é uma conquista evolutiva ao largo do tempo. E, portanto, sabe qual é a melhor definição de livre-arbítrio que eu conheço? É do nosso querido emérito Emmanuel, que é um espírito que deu uma obra maravilhosa, extraordinária, de elucidação de quem nós somos, por que estamos e para onde vamos. O Emmanuel diz o seguinte, livre-arbítrio é uma explicação, não é uma definição. É a possibilidade que tem o ser hominal, quer dizer, no estágio em que a gente está, de fazer o que bem entende. Viram? Ele excluiu os animais que estão em evolução, outro tipo de evolução, porque eles não precisam ter livre-arbítrio. Eles têm, na verdade, eles têm atos reflexos, e têm instintos, e têm alguns pensamentos já fracionários, porque estão se preparando para mudar porque lá é um princípio também, princípio espiritual, que mais tarde vai se chamar de espírito, quando passar para a humanidade. Esse livre-arbítrio é a possibilidade que a criatura tem de fazer o que bem entende. Qualquer um de nós pode fazer o que bem entende, de bem e de mal. Só que recolhe as consequências. Sofre as consequências, assume as consequências. O mal, vamos falar mais do mal, porque o bem a gente assume as boas consequências e cresce, eleva, e a gente vai cada vez mais se melhorando, se modificando. Agora o mal é destrutivo, na verdade. O mal, ele é insidioso, ele nos impele a tomar atitudes que são, às vezes, ruinosas, não só para as outras pessoas e para a sociedade, mas sobretudo para nós mesmos. Por quê? Agora é ciência pura, gente. Não é lei de causa e efeito, é lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma lei da física, não é do espiritismo, é uma lei da ciência, que quer dizer o seguinte: a uma ação corresponde uma reação em sentido contrário, às vezes potencializada, maior. No mesmo instante em que eu lançar
um olhar 135 para você, na mesma hora, se ela entrar na mesma sintonia, na mesma frequência do meu olhar de ciúme ou de vaidade, sei lá qual que é, ela responde no mesmo instante. Cria, porque o meu pensamento cria verdade, um fluxo de força que devolve na mesma intensidade. É por isso que o bem é uma extraordinária maravilha para a criatura, porque você faz o bem e recebe a reação em termos maravilhosos, extraordinários. Mas a lei é de causa e efeito, nós dissemos. A todo efeito corresponde uma causa. Não existe nada que existe, nenhum efeito que existe de nenhuma natureza que não tenha uma causa. Alguém vai dizer, mas e um pensamento que a gente não lançou afora? Ele tem uma causa. A causa é o desejo, a intenção, o objeto, o interesse da criatura. É a causa. Porque senão ele não teria pensamento. Ah, mas então eu não vou ter pensamento nenhum. Não tem como. Não tem como não ter pensamento. As pessoas dizem, vou tirar tudo da minha cabeça. Só ao falar isso já pôs um monte de coisa na cabeça. Eu penso que vou tirar alguma coisa porque eu preciso fazer bem para mim. Está pensando um monte de coisa para poder tirar o pensamento, não é verdade? Para ficar em silêncio não significa não ter pensamento. Significa ter pensamentos bons. É isso. Pensamentos equalizados, que lhe beneficiem. E é isso. Muito bem. Quando existe um efeito, e esse efeito não é descoberto, porque ele não está no corpo físico, ele não está na criatura, na maneira de ser, na maneira de agir dela, como tem uma causa, tem que estar então, se não tiver nessa vida, tem que estar em outras vidas. Que outras vidas? Não são as vidas futuras, só pode ser as vidas passadas. Pois nós estamos falando de efeito de uma causa, e não tem causa para frente, só tem causa de trás para agora, para nós. Então, o Espiritismo vem e diz o seguinte: muitos dos males que eram mistérios, que não eram compreendidos, que foram atribuídos pela maldade, entre aspas, do Criador, de Deus, que castigava as criaturas, o que é incompreensível sob todos os pontos de vista, sob todo ponto de vista moral. Como é que Deus, soberanamente bom e justo, vai castigar uma criatura? É como se o autor de um quadro, ele acabasse de fazer, ele pegasse com a faca e destruísse totalmente a obra dele. Ele é o Criador e aquilo lá é a criatura dele. Muito bem, gente. E esses são os conceitos, então, de reencarnação e de causa e efeito que nós vamos agora acabar colocando. Alguns desses males todos que nós falamos aqui, eles são estudados e analisado o efeito para partir à causa. E aí nós vamos ter que nos valer dos espíritos. Quem são os espíritos, gente? Dei 3 segundos. Somos nós. Às vezes nós, desencarnados há mais tempo, às vezes desencarnado com maior sabedoria, com maior dores, com maiores problemas do passado, que a gente foi, ao largo do tempo, foi se melhorando, foi se modificando e foi analisando. Tanto é verdade que nós somos espíritos e nós morremos do corpo físico, mas não desencarnamos, porque nós espíritos sobrevivemos, que nas casas espíritas a gente conversa. Hoje em dia não é só nas casas espíritas, não é. Está cheio de lugares aí, e que conversa com criaturas que desencarnaram. Tem um livro da codificação espírita chamado Céu e Inferno. É o último livro da codificação. O Céu e Inferno é só para mostrar questões, fatos. O Kardec, não adianta um espírito vir falar, olha, eu me chamava Genésio, eu morava na rua da Prez, não sei o que lá. Não adiantava o espírito falar isso aí. Por quê? Queria saber, primeiro, se era verdade, o que aconteceu. Ele diz, eu me suicidei, porque eu estava com um amor ferido, a pessoa não gostava de mim, peguei e me matei diante dela. Tudo bem, está tudo anotado, não tinha gravação naquela época, está bem? Tudo anotado, escrito. E o nome e a idade que a pessoa dizia e tudo. Aí, vai estudar. Ia lá naquela rua, encontrava parte da família, amigos, lia jornal e descobriam absoluta verdade de uma criatura que do nada, que não é nada coisa nenhuma, está no mundo espiritual, vinha e dava a sua notícia. Muito bem, vamos ver agora aqui
os efeitos. Eu estou tirando todos esses efeitos, gente, por uma questão de facilidade, desculpe a imodéstia, mas com tantos anos de estrada, a gente já conhece esses efeitos todos, trabalha com eles, inclusive. Mas eu preferi trazer de um livrinho. Ele chama livrinho aqui na minha mão só por causa do tamanho dele, viu, gente? Porque ele é um livro portentoso, que se chama Leis de Amor, do Espírito Emmanuel. Que, só para vocês saberem, um pedacinho de livro desse aqui, ele estuda apenas e tão somente umas questõezinhas: causas espirituais das doenças, parentesco e filiação, escolha social e profissional, divórcio, suicídio, aborto, obsessão, consequências do passado, que é o nosso de hoje aqui, tratamento das doenças e o espiritismo, e redenção, que é salvação. Que a pessoa fala em salvação. A palavra salvação quer dizer, na verdade, estar em patamar já de compreensão dos males que já praticou, já está melhorado, compreendeu. Tá bem? Isso que é redenção. Não é passe de mágica, não. Então o Criador pega e fala, então você vai para o paraíso. Não tem nada de paraíso. O paraíso é interior, como o inferno também é interior, tá bem? Da criatura. Então, eu tirei daqui, para facilitar lá, tem esse capítulo todinho. Criaturas com cérebros retardados e moléstias nervosas graves na encarnação são suicidas de encarnações anteriores, que frequentemente, ele nunca diz categoricamente, diz quase sempre, frequentemente, às vezes, ele diz, frequentemente tentaram frustradamente diversas vezes reencarnar até assumirem essa forma de reajuste doloroso. Vêm para uma encarnação assumindo um reajuste doloroso de ter cérebro retardado para não repetir o erro, gente, para não reincidir no suicídio. E assim mesmo alguns repetem. Lá no livro, inclusive, que eu citei, tem um capítulo inteiro dos suicidas, tem vários deles que vêm se suicidando encarnação após encarnação. Mas o Criador é bom e justo e permite novas encarnações para a criatura. Para quê? Novas encarnações como chave de ouro para se modificar, oportunidade. Imagina, gente, se o Criador pega e fala, olha, esse sujeito não para de se suicidar, vou mandar ele para o inferno. Ah, meu Deus, que inferno. Ah, não, esse aqui é muito bom, entendeu todas as coisas, vou mandar ele para o céu. Imagina, aí o Criador está fazendo a diferença de pessoas, não é verdade? Não é isso. Permite as criaturas evoluírem através do progresso constante, que são as reencarnações. Pessoas vítimas de desastres dolorosos e pavorosos, gente, desastres que eu vou falar de novo aquela expressão, do nada, de repente, um avião maravilhoso, extraordinário, comprado recentemente nos Estados Unidos, vai, bate, morre 5, 6 pessoas na flor da idade. Agora mesmo teve aí artista, né? Jovem, não só jovem de idade, mas de muita influência na juventude. Então, essas pessoas vítimas de desastre, quase sempre, olha quando ele fala, não é sempre, quase sempre foram protagonistas de tragédias passionais ou criminosos de guerra, gente, de outras vidas. Gente, qualquer mal praticado numa existência não pode ficar por acaso. O sujeito vai, sequestra um mundo de mulheres. Eu não vou citar nomes nem caso, mas então, vocês sabem, na verdade, como é que isso ficou na mídia. Sequestra um monte de mulheres, se vicia essas mulheres, estupra essas mulheres e mata essas mulheres e vai preso. A lei humana dá a ele 30 anos de cadeia. E depois começa a reduzir essa pena dele, porque leu um livro, porque trabalhou na marcenaria, ou porque teve um bom comportamento, mas não interessa, isso é um problema penal, né? E aí ele enfia uma Bíblia debaixo do braço, ele está salvo? Não, gente, não pode, não pode. Essa criatura terá uma vida sucessiva e ele vai ter que repor. Não é castigo, é, na verdade, assumir responsabilidade pelos seus próprios atos. Nós somos vítimas de nós mesmos, gente. Nós somos os autores dos males que nós praticamos e, portanto, nós temos que ser vítimas de nós mesmos para corrigir, para melhorar. É isso aí, vamos continuar. Mutilados do corpo físico, sem braço, sem perna, cego. Gente, não se impressionem, falar, mas se eu tenho alguém na família, isso não é mal. Mas é bom a gente ficar sabendo essas causas aqui. Mutilados do corpo físico de hoje foram quase sempre autores de crimes hediondos. Gente, não está cheio de criminosos em outras encarnações?
A gente pega aí, recentemente nas 2 últimas guerras que existem, agora nessa guerra aqui, estão matando gente inocente. Vai ficar por isso mesmo? Ah, não, porque ele é dominador, ele é o presidente, ele é o imperador. Não pode, não fica, gente. A todo efeito corresponde uma causa. E quando a causa é maléfica, tem uma consequência correspondente. E tem mais, ela é proporcional a essa, o mal praticado, aliás, o mal assumido pela criatura é proporcional, às vezes é inconsciente. Uma criatura, de repente, num excesso de nervo extraordinário, desesperado, acaba dando um tiro na outra pessoa, pronto, está arrependido pro resto da vida. Esse arrependimento verdadeiro, do fundo do coração, tem peso. Tem peso na vida penal e tem peso na vida espiritual. Ele vai ter que repor. Porque é a chamada lei do equilíbrio espiritual. Fez, assume a responsabilidade pelos atos. Os que portam inibições genésicas, que são, como nós falamos, esterilidade, impotência, infecundidade, foram aqueles que se entregaram destrambelhadamente, muitas vezes, aos desequilíbrios do sexo. Não está cheio de gente, estuprador por aí? Não mata ninguém, né? Mas estupra, acaba com a vida da outra pessoa. Nos 2 sentidos, hoje em dia tem estupro masculino e feminino, ou de homem e de mulher, né? Não é como antigamente, não. Então, essas criaturas já vão levar. E quando não tem inibição genésica, dizem os espíritos aqui, ele tem ou distrofia muscular ou epilepsia, gente. Vem epilético para não repetir mais o fato. Vítimas de úlceras gástricas. Essas úlceras aqui são aquelas profundas e que a medicina não consegue resolver. Porque quando resolve é um problema fisiológico. Comeu demais, bebeu demais, toxina, uma coisa dessa, e aí tem úlcera gástrica, mas tem cura. Toma remédio, toma e dá para resolver tudo. Muito bem, esses daqui são criaturas que praticaram extravagâncias descomedidas e abusadas na alimentação. Se entupiu de comida, se entupiu de bebida e tal. Se intoxicou essa respiração, aí na próxima encarnação tem um reservatório de impedimento para comer menos, beber menos, tal. Moderadamente, compreender. Vamos lá para mais 2 só. Os que se empenharam compulsoriamente na maledicência e na calúnia, está cheio de gente assim, né? Que tem a língua, tem coceira na língua, para falar mal dos outros, julgar, tal, tudo, comparar as criaturas com ele mesmo. Essas criaturas, normalmente em outras encarnações, sabe como é que a lei natural permite que ele não faça mais isso? Vem surdo ou mudo. Mas quando a gente fala vem, dá a impressão que Deus diz, você vai ser surdo, você vai ser mudo, ou você vai ser uma pessoa com úlcera. Não é isso, gente. É livre decisão sua perante a lei natural, e você é auxiliado pela espiritualidade amiga a assumir uma prova dificultosa, que é para tentar inibir de não reincidir nos mesmos erros. Ou seja, é da bondade da lei natural. Quando eu falo de lei natural, gente, eu estou falando de lei divina, que é a mesma coisa. Lei natural é ciência, lei divina é o que nós chamamos de moral, ética ou de religião. E são uma e a mesma coisa. A lei natural, gente, não é realizada pela criatura humana, não é por nós. Nós fazemos leis que a gente revoga, modifica, altera, não é? Não é isso? A gente faz de acordo com as necessidades, tal. A lei natural não, é irrevogável, imutável, eterna e perfeita. Quer dizer, a criatura que somos nós, somos sujeitos passivos dela. A gente não pode alterar. E os processos obsessivos graves, ou de subjugação, fascinação, ou mesmo de vampirismo espiritual, gente, aquele vampiro que a gente conhece do cinema lá, aquilo é uma metáfora. Aquilo lá é para demonstrar a maldade de demônios, etc., que são criações. Esse vampirismo espiritual é quando uma criatura, um ser espiritual, se associa às maldades de pensamento nosso, a gente abre a janela para atrair essa criatura, que entra na mesma faixa e ficam sugando as nossas energias mentais, e muitas das vezes até genésicas, sabe disso? E a gente vai definhando, não sabe por quê que é. Agora vai na casa espírita, felizmente. Deveria ser em todas as religiões, mas na casa espírita eu estou falando porque primeiro nós estamos numa, e segundo lugar, porque é um reduto exatamente para orientar os espíritos a parar de obsidiar uma criatura, fazendo com que nós mudemos o nosso pensamento, e com isso a gente não se associa em simbiose com criaturas maldosas.
Gente, para ficar aí um corolário, ou seja, para concluir essa tese toda dada pelos espíritos aqui. O nosso passado define o nosso presente. Uma vez, uma criatura lá em Aldeia da Serra, que a Rosa já esteve lá fazendo palestra também, uma criatura perguntou durante uma palestra: como é que eu posso saber o que eu sou? Eu, na hora, em questão de meio segundo, eu pedi socorro ao alto, porque tem hora que a gente fica meio embasbacado com perguntas, né? E veio a resposta, e eu dei a resposta que não fui eu quem deu, me deram, não interessa quem. Disse o seguinte: analisa quem você é e você saberá quem você foi. Pronto, está resolvido. Ah, mas basta olhar no espelho? Basta, para ver o corpo físico. Agora, olha no espelho da alma, no interior, e vê se você é grande coisa. Eu costumo até dizer o seguinte, quando me perguntam: e você foi o quê? Eu falo: não fui grande coisa. Pronto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se eu sou alguma coisinha hoje, já evoluí, gente, já melhorei, não é assim? Não interessa ficar jogando búzios, não adianta ficar lendo mão, não adianta ficar comprando elefantinho, botando em cima da geladeira e tal, para tentar descobrir que você foi. Quando você acaba sabendo, faz aí uma terapia de vidas passadas, que eu não recomendo fazer, sabe por quê? Aí a gente descobre que a gente não foi grande coisa, pronto, vem o desespero. Eu pensava que eu era rei de França, eu pensei que eu era conde, todo mundo quer ser conde, ninguém quer ser lixeiro, limpador de privada, não é verdade? Que coisa incrível. E é óbvio que um grande número, a maioria das criaturas não foi grande coisa mesmo, claro. Criaturas de domínio, de mando, de riqueza e de conhecimento moral e tudo, é mais raro, na verdade, criaturas que estão em franca evolução. Então, o nosso passado define o nosso presente, e o nosso presente, então, vai definir o nosso futuro. Esse é o ânimo do Espiritismo, que tem de ser de toda a religião. A religião que não trabalha pela melhoria dos seus séquitos, dos seres humanos, não merece ter esse nome de religião. E o Espiritismo é isso mesmo. Ela trabalha a criatura para que ela saiba quem ela é, não precisa saber quem foi, não precisa saber quem foi. Porque, sabe por quê? Porque se você foi grande coisa, você foi muito ilustre, vai se ensoberbecer, vai querer ser melhor do que todo mundo, tá? É assim que é a criatura humana, nós somos assim, gente, todos nós somos assim. Ou se você não foi grande coisa, pronto, dá uma decepção, Deus foi injusto, eu não era nada, eu era limpador de chão, bom, aí a decepção é da mesma maneira, por isso não precisa saber. Uma grande chave, gente, da reencarnação é o esquecimento do passado, graças a Deus. Mas então eu não vou saber nunca quem eu fui. Vai, dá uma morridinha, dá uma morridinha. Aliás, a gente morremos todas as noites. Sabe por quê? Porque a morte significa largar o corpo físico e se desprender em espírito e cuidar da vida, e cuidar de evoluir, de melhorar, de se refazer, ou então de aborrecer as outras criaturas, ser obsessor, tá bem? Quando você dorme, você está repondo energias do corpo físico, a bateria, recarregando a bateria, e você, espírito, sai. Eu sei que os espíritas costumam dizer: e você fez o que essa noite? Eu fui trabalhar nos trabalhos socorristas, de atendimento aos espíritos que estão assim, desarvorados, tal. O outro fala: não, eu fui, na verdade, lecionar aquilo que aprendi na doutrina. Meu Deus do céu, nós fomos para gandaia, gente. A maioria de nós foi fazer o que bem entende, tá? Agora, esse que bem entende tem restrições, sabe, gente? Tem restrições. O aprendizado da gente em espírito é muito maior, sem dúvida nenhuma, porque a gente não tem mais o corpo físico que impede de a gente saber as coisas, não tudo, mas saber até limites que a gente não conhecia e não sabia. Aí vem para uma encarnação e fala: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu sei essa coisa. É de consequência do seu passado. Então, nós temos aqui aquilo que foi semeado, é uma informação agora religiosa, moral, ética, dos profetas todos, tal. Aquilo que foi semeado é o que será colhido. O que você fez, semeia e você vai colher. Podem estar certo.
90% das atitudes nossas, graças a Deus, são boas. 90%. A gente diz, mas eu não sou legal, eu tenho feito umas coisas, mas assim mesmo você está bem. É o mínimo número de pessoas que é irritado, faz guerra, revolução, assassino, estuprador, é mínimo, gente, é mínimo, perto do que é a humanidade. Nós somos 7 bilhões e 400 milhões de criaturas no planeta Terra. Pega aí disso 90%, gente. Nós temos aí mais de 6 bilhões e 800 milhões de criaturas boas. Legalzinha, vai. Um pecadito aqui, um defeitito ali. Tudo corrigido na própria encarnação, fazendo o que nós fazemos aqui. Batendo papo, ouvindo, conversando e se instruindo. Não só vocês, nós também. E vamos falar com Jesus para a gente encerrar de vez o assunto. Jesus fazia um julgamento para nós, um ensinamento, melhor dizendo, para nós, que ecoou por toda a eternidade e todas as criaturas têm consciência. E é um princípio de lógica, de ciência e de moral. A cada um segundo as suas obras. Você faz, recebe, recolhe e vivencia e se experimenta. É isso aí, muita paz. Não se preocupem com o seu passado, mas preocupem-se, na verdade, em qualquer coisa que eu tenha de consequência agora, está lá para trás. O passado não está morto, ele está presente para eu poder vivenciar e ir para o futuro. Futuro nesta encarnação e, sobretudo, na próxima. Paz a todos nós. Fiquem com Deus. Você. A gente não começou, através do nosso querido André poeta, com uma prece. A prece, numa casa espírita, é para harmonizar. A inicial é para harmonizar, para criar um clima fluídico favorável, para que todos nós fiquemos tranquilos, ninguém durma. Eu sei que espírita não dorme em sessão. Alguns desdobram, tá? Ele sabe que há desdobramento, mas isso não há mal nenhum, tá bem? Não há mal nenhum. Não pode desdobrar no ombro da outra pessoa, tá bom? Que nem no ônibus, aqueles ônibus longos, tá, né? Tá bom, deixa quieto esse assunto. Mas é para harmonizar, para que cada um de nós, todos nós aqui falando e vocês ouvindo, os nossos pensamentos todos se canalizando e se juntando, para harmonizar o ambiente, para que saia tudo de acordo com o programado pela espiritualidade e por nós, que somos espíritos encarnados. E então, a melhor maneira é de encerrar com uma prece também. Um mistozinho de vibração. A prece, ela pode ser de pedido de socorro, que ele pediu que a gente se harmonizasse, melhorasse o ambiente, e ela pode ser também de agradecimento, que é o que nós faremos agora. Vibrar é a mesma coisa que orar, mas à distância. Cada um de nós enviará pelo pensamento a nossa prece para quem a gente desejar, tá bem? Por que fechar os olhos? Porque é a melhor maneira de a gente não ficar influenciado pela cor do casaco da outra pessoa, pelo barulho de uma criança, pela janela, pela buzina do carro. Nós temos muito a agradecer aos amigos espirituais que dirigem esta casa e aos amigos encarnados também, que propiciam esse momento de reunião nosso. E esses amigos espirituais que ficaram atentos a nós, ao nosso lado, para que nós pudéssemos absorver esses conhecimentos todos que a espiritualidade nos dá. Ficamos agradecidos também ao amorável Mestre Jesus, que abriu o caminho como um verdadeiro farol do entendimento da existência espiritual de cada um de nós, que nos propicia analisar o nosso passado com clareza, com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, para vivenciarmos momentos de paz mais eficaz e nos prepararmos para uma vida aqui presente e uma vida futura melhor. Ficamos agradecidos a Ele. Mas nesse instante, como criaturas que somos, aliados a esses espíritos e aliados ao amorável Mestre Jesus, nós vamos agradecer ao Senhor da vida, ao Pai de misericórdia amantíssimo, ao Criador.
Obrigado, Senhor, por estarmos nesse instante, depois de uma viagem longa de evolução e de compreensão. Obrigado, Senhor, por nos permitir que agora temos, além do pensamento contínuo, temos o livre-arbítrio, a possibilidade de assumir as responsabilidades das nossas atitudes e nos melhorarmos. A possibilidade de vivenciarmos juntos aqui, como criaturas gregárias, agregadas, para evoluirmos em conjunto. Mas obrigado, sobretudo, por estar aberta essa porta do conhecimento extraordinário das existências, da possibilidade de qualquer que seja o nosso erro, a nossa falta, o nosso defeito, poder ser melhorado, mitigado, para nos prepararmos para outras encarnações. E por isso, nessa preparação, Senhor de misericórdia, sabemos que renasceremos do outro lado, na próxima existência, com mais vigor, com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais equilíbrio. Por isso, Senhor, vos pedimos, releve tanto quanto possível, compreenda ao menos, tanto quanto possível, as nossas faltas e permita que cada um de nós receba os fluidos que aqui foram depositados pela espiritualidade, os faróis de luzes do entendimento que nos foi otorgado por Jesus e possamos levar para os nossos lares, para todas as criaturas que estiverem em sofrimento, em forma de vibrações amorosas, amoráveis, que as envolvam, e sobretudo para os nossos familiares. E por que não dizer, para nós mesmos, com a tua graça, Senhor, nos despeça em paz. Graças a Deus. Muita paz a todos. Quero pedir um segundo só, por gentileza, dá licença, um segundo. Meu último livro chama-se Sopros do Além, são poesias psicografadas ao longo de 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo. Os espíritos não diziam, na maioria das vezes, quem eram, até que um dia, fazendo uma palestra numa casa espírita, lá perto do zoológico, lá, uma menininha de uns 14, 15 anos, eu acabei de fazer a palestra, ela disse: aquele poema que você recebeu ontem à noite, de madrugada, tem alguém para me dizer quem que te passou. Eu falei: que poema, filha? Ela falou: não teve um poema de madrugada ontem? Tinha. Levantei às 4 horas da manhã, nem sabia o que estava passando lá. Ele falou: pois é, ele mandou dizer, não é ele próprio, mas mandou dizer que era o Bittencourt Sampaio, que tem uma porção de identidade comigo, fez a mesma faculdade que eu fiz, mas isso já em 1895, 1910, por aí. E foi advogado, foi político e poeta. E ele nos passou uma porção. Aí passou a assinar, a ponto de que o nosso editor colocou em letras garrafais aqui o nome dele, do Bittencourt Sampaio, logo aqui na frente, para nos lembrar. Por que eu estou falando isso? Porque eu trouxe um volume só, porque ele é vendido e ele é direcionado ou para a obra social que eu trabalho há mais de quase 30 anos, ou para a obra social de animais da minha mulher. E esse aqui eu queria dar para alguém que faz aniversário hoje. Faz aniversário hoje? Não vale quem fez ontem, anteontem, que já comeu bolo, já cantou parabéns, já não vale, tá bem? E quem vai fazer amanhã depois? Faz aniversário hoje? Mas ele está aqui ou não? É. Aí, mas aí fica mal com relação ao pessoal, tá, que está aqui. Quem é que faz amanhã? Depois da manhã? O mais próximo de hoje para frente. Vai passando mais um pouco. Quem falou? Você faz quando? 29. Quando que você faz? 29. 29 de maio? Aliás, de junho? Tem alguém que faz de hoje até o dia 29 de junho? Não? Não tem? Então, meus parabéns, o livro é para você. Paulo, parabéns para ela. Se você não for embora logo, eu faço uma dedicatória para você, tá bom? Já, tá bom? Parabéns para você. Muito obrigado a todos. Obrigado e desculpe. Nós agradecemos então a presença de todos. Gabilã, mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui nos ajudando. O pessoal do Instagram, uma boa noite, um bom descanso.